A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Rubens, aqui de Potujuru, Mogi das Cruzes, Vila São Paulo. Aqui estou nesta noite para fazer mais um vídeo falando da palavra de Deus. Não se esqueça de dar um joinha, não se esqueça também, você pode se inscrever, você é bem-vindo nesse canal e também pode compartilhar, se assim você sentir, porque é muito importante, para que assim como você vê a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, assim também outras pessoas possam ouvir, possam ver a palavra de Deus, porque aqui o meu propósito é falar do amor de Jesus Cristo, é falar desse amor de Jesus que não tem outro para me falar. Então eu não me canso de falar de Jesus. Então, por isso assim que Deus prepara-me, porque eu não faço de mim mesmo, mas quando Deus prepara e toca no meu coração para me fazer este vídeo, então eu vou fazer. Então eu quero ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, que diz no versículo 9 em diante: Jesus aparece a João na ilha de Patmos e ordena-lhes que escreva o que viu e participe às 7 igrejas da Ásia. Então aqui Jesus está aparecendo, falando para João na ilha de Patmos, ordenando para que ele escrevesse o que ele viu ali, participe às 7 igrejas. Então é para ele escrever e falar com as 7 igrejas. Então nós vemos aqui, diz aqui: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Samirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardo, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, recingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um leão, a um latão, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem vistos, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra é:
dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e as 7 castiçais que viste são 7 igrejas. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus apresentou-se ali para revelar ali para João o que iria acontecer, para que ele escrevesse as 7 igrejas. Então nós vemos que, se você ir vendo a Bíblia Sagrada mais para frente, você vai ver no primeiro livro o que o anjo fala, no segundo o que fala. Então vai indo até a sétima igreja ali que o Senhor mandou para que João escrevesse. Ele escreveu as 7 igrejas. Então cada um tinha ali o que Deus mandou para que ele escrevesse, e ele escreveu as 7 igrejas e enviou as cartas às 7 igrejas, conforme diz aqui, as 7 igrejas, então isso que ele escreveu, todas estas 7 igrejas, e diz aqui: eu, João, que também sou vosso irmão. Então ele dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Então João aqui está dizendo: eu também sou companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Então diz aqui que ele é paciente assim em Jesus Cristo, porque nós sabemos que nós temos que ser uma pessoa paciente em Jesus Cristo, assim como Jesus nos ensina. Então nós sabemos aqui, vemos a palavra de Deus que diz: e na paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos. Então João ali estava na ilha chamada Patmos, porque ele diz: por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então João estava ali pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, porque João era aquele que testificava do Senhor Jesus. Então nós também, meus irmãos, nós temos que ser testemunha do Senhor Jesus. Nós temos que testificar para o mundo, para as pessoas que estão lá fora, como que é Jesus, o que ele faz, o que ele pode fazer e o que ele fará, porque nós sabemos que Jesus diz a sua palavra que ele é o mesmo de hoje, de ontem e será eternamente. Então Jesus é aquele que faz maravilha em nossa vida. Então por isso ele disse: eu fui arrebatado em espírito. Então João estava na ilha de Patmos e diz aqui que eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então João ali foi arrebatado em espírito, e diz aqui: e ouvi detrás de mim uma grande voz. Então quando ele diz aqui: e ouvi detrás de mim uma grande voz, ele escutou ali, ele ouviu uma grande voz como de trombeta. Quando ele ouviu aquela voz soar ali, ele viu uma voz como de trombeta que estava soando ali aos seus ouvidos, que dizia: o que vê? Então aquela voz dizia: o que você está vendo neste momento? E disse: escreve-o num livro e envia às 7 igrejas. Então ele disse, diz aqui: o que você está vendo? Então escreve num livro assim, e envia às 7 igrejas. Então era para que João enviasse ali aquilo que ele tinha visto, aquilo que ele estava vendo, enviar para as 7 igrejas que estão na Ásia, que estão em Éfeso, em Samirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardo, em Filadélfia, em Laodiceia. Então essas 7 igrejas era para que João escrevesse ali uma carta e enviasse para cada igreja o que devia acontecer, o que estava acontecendo em cada igreja, porque nós vemos que muitas vezes diz ali a palavra de Deus que dizia: você está parecendo que está vivo, mas você está morto. Então nós sabemos que muitas igrejas parecia que estava vivo, mas perante Deus estava morto, porque não estava fazendo realmente a palavra de Deus. O que acontece no dia de hoje, muitos às vezes estão achando que estão fazendo
fazendo a vontade de Deus, mas nós sabemos que as suas obras ali não estão de acordo conforme a vontade de Deus. Então, porque nós temos que fazer a vontade de Deus, temos que fazer de acordo conforme aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração e tem nos ensinado. Por isso diz: e virei-me para ver quem falava comigo. Então João ali, ele virou para ver quem falava comigo, e diz aqui: e virando-me vi 7 catiçais de ouro. Quando ele virou ali, ele viu 7 catiçais de ouro. Ele teve aquela visão e viu ali 7 catiçais de ouro, e no meio dos 7 catiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, que era o Senhor Jesus ali. Então, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido. Então, ali o Senhor Jesus estava vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então estava cingido ali pelo peito com um cinto de ouro. Então nós vemos que era o Senhor Jesus, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã. Então diz aqui que os seus cabelos, a sua cabeça era branco como lã, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Então ali os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente. Então aquele latão que reluzia, que brilhava, aquele esplendor a qual João estava vendo naquele momento, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então nós sabemos que quando então há o ruído, o som de muitas águas, então nós vemos que é aquele barulho. Então João, quando ele viu com uma voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. Então na sua destra ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Então diz aqui a espada de 2 fios, que é a palavra de Deus. Então diz: e 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Então brilhava, o seu rosto era como o sol, ele brilhava como na sua força resplandece, na sua força resplandece. Então brilhava ali o seu rosto, como na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Então João disse: eu, quando vi esta visão, quando tive esta visão e vi, contemplei, então diz aqui que ele diz: eu caí como morto aos pés sobre a sua destra. Então eu caí como morto aos pés sobre a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Então o Senhor Jesus ali disse: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Então não há outro. Então você não deve temer. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu que vive. Então, porque nós sabemos, eu que vive e fui morto. Então, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele foi morto, mas ao 3º dia ele não permaneceu no sepulcro, ele levantou e hoje está à destra do Pai intercedendo por nós. Por isso diz: eu vivo, eu fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Então ele diz: aí eu fui morto, mas agora eu estou vivo, estou aqui para todo sempre, estou vivo para todo sempre. Então ele está vivo eternamente, então ele não morre mais. Então por isso que ele diz: eu estou vivo para todo sempre, amém. E tinha a chave da morte e do inferno. Então ele disse que ele tinha a chave da morte e a chave e a chave do inferno também. Escreve estas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Então o Senhor ali mandou ali ele escrever essas palavras, dizendo
das coisas que tem visto e das coisas que ainda iriam acontecer depois daquela visão que ele tinha visto. Então as coisas que ainda iriam acontecer. Então diz aqui, você escreve ao que vai também acontecer, porque nós sabemos que o livro do Apocalipse é o livro da revelação, o livro que nos fala do fim dos tempos, fala tudo como vai ser. Por isso nós vemos que a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Por isso nós sabemos o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos. Então dizendo aqui, as 7 estrelas que você viu, estes são os anjos das 7 igrejas. Então essa aí que você viu, que são as 7 estrelas, esses aí são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas a qual você vai enviar as palavras, vai escrever para cada igreja e vai escrever. Então nós vemos, se você olhar mais para frente, você verá dizendo ali a primeira igreja, a qual foi escrito, conforme aqui diz a palavra de Deus. A primeira igreja na carta foi a igreja de Éfeso. Então, então nós vemos que escreveu a primeira carta para a igreja de Éfeso, depois mais tarde para Samirna. Então cada um, para a terceira vez Pérgamo, então, e pela quarta Tiatira, então assim por diante. Então João foi escrevendo a cada igreja de acordo conforme o Senhor ali mostrou, ali na sua visão, na revelação para ele ia escrevendo e enviando para cada igreja. Por isso hoje o Senhor tem enviado a sua palavra para que nós assim permanecermos fiel, porque nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina como que nós devemos andar, como que nós devemos assim fazer para servir ao Senhor. Por isso que nós vemos aqui a palavra de Deus, a qual nos diz a palavra de Deus. Então, mas no fim do livro aqui que escreve para a igreja da Ásia, então diz aqui a palavra de Deus no fim. Então diz a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então ele diz aqui, aquele que vencer. Todas as vezes quando termina, então ali no livro de Apocalipse, quando escreve a carta, quando ele escreve aquela carta, ele diz, aquele que vencer. Então todas as palavras diz, no fim, é aquele que vencer. Não tem outra coisa para nós fazermos se não vencermos, porque nós temos que vencer, porque a esperança é para aquele que vencer. Então nós vemos, quem tem ouvido, olha aqui a outra parte, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Então as pessoas que tiverem esse privilégio vão receber uma pedrinha branca, que diz aqui a palavra de Deus, uma pedrinha, um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Então outra pessoa não vai conhecer, somente ele, aquele que receber esta pedrinha branca, então ele vai conhecer. E o Senhor dará a cada um assim que tiver vitória, a cada um que vencer. Você, meu irmão, minha irmã, você não quer vencer? O Senhor promete grandes maravilhas, promete grandes coisas, mas é importante que vença. Não adianta recuar. Se ele recuar, então ele não vai ganhar. É a mesma coisa de uma pessoa que começa uma competição, ele começa ali correr, mas daqui a pouco ele vê que não vai chegar ali, ganhar ali aquela medalha do jeito que ele queria. Talvez ele queria chegar em primeiro lugar,
mas ali ele vai chegar em oitavo, sétimo lugar e desiste, fala, não, eu queria chegar em primeiro lugar, já que eu não vou chegar em primeiro, então eu vou desistir. Depois ele não ganha medalha nenhuma, mas aquele que for fiel até a morte, aquele que permanecer fiel, ele vai receber esta medalha, ele vai receber o que o Senhor tem prometido, não importa nem que ele chegue em último lugar, mas se ele chegar ali vitorioso na presença de Deus, ele vai receber algo, porque o Senhor viu que ele esforçou, ele não desistiu, ele não desanimou. Então, meu amigo, meu irmão, eu peço a você nesta hora, não desista, não se afaste do caminho, ainda que você tenha tribulação, tenha luta, tenha problema, mas continua firme com o Senhor Jesus, porque você vai ver a recompensa será grande, você terá grande vitória. Então não desanima não. As pelejas às vezes está pesada, não está? Mas não desanima, saiba que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, filho, eu venci o mundo. Então Jesus, ele disse que nós ia ter tribulação, ia ter luta. Não pensa que às vezes, muitos acham, não, se você ser crente, se você servir a Deus, vai ser só maravilha, só mar de rosa. Não, é mentira, porque nós temos que passar por tribulação, nós temos que ser provados, nós temos que mostrar como um verdadeiro cristão, nem que seja às vezes você está enfermo, com a enfermidade incurável, mas ele está glorificando ao Senhor, crendo que o Senhor pode curar, e se não curar também, mas ele sabe que se o seu corpo tombar no pó da terra, um dia ele terá vitória, quando ali o Senhor tocar, quando os anjos tocar a trombeta, e ele se levantará naquele dia para receber a recompensa num corpo incorruptível, num corpo imortal, num corpo a qual o Senhor tem preparado um semelhante ao de Cristo. Você não quer ter este corpo semelhante ao de Cristo, mas para você ter este corpo semelhante ao de Cristo, você tem que renunciar muitas coisas, você tem que servir ao Senhor e renunciar, porque diz que aquele que põe a mão no arado, então ele não deve olhar para trás, porque quando ele olha de lado assim para trás, então daqui a pouco ali o arado descarrilha e vai para outro lado, mas tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Neste momento eu vou orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui me encontro na tua presença quando acabei de pregar a tua palavra, quando ali João estava na ilha de Patmos e ali recebeu aquela revelação para escrever as 7 cartas, Pai, para as igrejas, enviar para as igrejas, e ali, Pai, ele teve esta visão maravilhosa. Pai, nos ajuda cada dia mais a te servirmos melhor, nos ajuda cada dia mais a fazermos a tua vontade e obedecermos a tua palavra. Sabemos que enquanto estamos aqui nesta terra, temos tribulação, temos luta, temos problema, temos dificuldade, Pai, mas dai graça para a tua igreja, para aqueles que te servem, cada dia mais ser fiel na tua presença e obediente na tua palavra. Pai, também estenda as tuas mãos, ó Pai, aonde se encontrar uma pessoa enferma ou enferma, Pai, atribulado, Pai, está às vezes, Pai, com o corpo sofrendo, gemendo, padecendo, tenha misericórdia, Pai, neste momento também, esse espírito de depressão que está sobre esta pessoa, a qual às vezes está a ponto, às vezes, de querer tirar a sua vida, Pai, não deixa, mas liberta, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que tem todo o poder nos céus, na terra. Salva também esta alma, transforma esta vida, a qual o Senhor sabe que está no mundo de pecado. Quantos irmãos que às vezes, Pai, estavam te servindo e hoje se encontra no mundo, Pai, ali afastado dos teus caminhos, mas assim como o Senhor ali diz a tua palavra, Pai, que deixou ali as 99 e foi em busca daquela que se perdeu, Pai. Neste momento eu te peço que aonde estiver esta ovelha perdida, desgarrada, que o Senhor estenda as mãos e toque no coração para que este irmão ou esta irmã possa voltar a te servir novamente, Pai,
porque nós sabemos que o cair do homem, mas o levantar de Deus. Por isso, Pai, tem misericórdia, toma conta de cada um, abençoa esta nação brasileira e os demais países também, tomando conta de cada um, dando as tuas bênçãos, a tua misericórdia, aqueles também que estão entregando nas tuas mãos, Pai, a sua vida, Pai, para te servir, escreve seu nome no livro da vida e derrama das tuas bênçãos, porque a festa no céu por um pecador que se arrepende. Pai, por isso eu te peço, esta pessoa que está ouvindo a tua palavra nesta noite ou neste dia, ó Pai, transforma e toca no coração para que o Espírito Santo entre no coração desta pessoa e possa assim fazer morada. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glorioso Deus, aleluia, Jesus. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. Que Deus derrame bênçãos sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Não se esqueça, compartilhe, que é muito bom para que outro também possa assim ver a palavra de Deus. Também aí dá um joinha, dá um like ali, se inscreva ali também. É somente apertar ali onde está o sininho e você receberá ali. Quando eu fazer o vídeo, o Senhor, você receberá também ali os vídeos. Que Deus abençoe, que Deus derrame bênção nesta noite ou neste dia, a hora que você estiver vendo este vídeo. Que Deus opere maravilhas sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Assim que Deus preparar novamente, estarei convosco, porque eu não posso dizer hoje ou amanhã tal dia eu vou fazer, porque quem somos nós? Nós, diz a palavra de Deus, que a nossa vida é como vapor. Agora estou falando, amanhã não sei. Quem sabe é só Deus. Então que Deus abençoe, que Deus guarde e que Deus proteja a você e que vocês tenham uma boa noite ou um bom dia na presença do Senhor Jesus.